Oi pessoal, meu nome é Ana Laura Vilela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos falar como a decoração da sua casa afeta seu cérebro, afeta suas emoções. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, a gente vive uma época, né, em que todo mundo tá ansioso ou tem algum distúrbio, né, déficit de atenção, ou às vezes tem um quadro depressivo. Todo mundo, né, potencializou essa parte da ansiedade, né, e das doenças da mente, né? Principalmente a pandemia, né, trouxe um cenário aí também de ansiedade para todo mundo. E a gente não para pensar se às vezes a nossa casa está colaborando, né, para esses sentimentos, né? Talvez ela não seja a causa, mas talvez ela colabore para sua ansiedade ou para sua depressão. Então hoje eu quero discutir alguns fatores que podem estar influenciando aí na sua saúde, na sua qualidade de vida, né, na sua saúde mental. Bom, pessoal, não tem como a gente falar, né, de projetos de interiores, de decoração, sem falar de cor. E isso é uma coisa que afeta muito a nossa relação, né, com o espaço e as nossas emoções. A gente fala, né, que quanto mais puro, né, mais pura é a cor, mais puro é o pigmento, mais saturado ele é. Ou seja, é um tom ali mais aceso, tá? É mais próximo ali das tonalidades que a gente conhece como cores primárias, cores secundárias, é a tonalidade pura, tá? Então são tonalidades bem acesas, bem saturadas, bem vibrantes. E o que isso afeta, né, para você ter essas tonalidades saturadas dentro de casa? Isso vai transmitir para você uma sensação de ansiedade, de urgência. A gente vê na própria natureza, né, que tudo aquilo que é muito colorido, né, que é uma cor muito chamativa, geralmente é um aviso para a gente que é um animal venenoso, né, que às vezes é uma planta venenosa. Então é um aviso, né, de urgência, é um aviso ali de realmente presta atenção, né? Então a gente estimula uma certa ansiedade e um certo alerta dentro da gente. E a mesma coisa acontece nos nossos espaços. Se a gente trabalha com cores muito vivas, cores muito saturadas, isso vai estimular a nossa ansiedade, o nosso senso de urgência, o nosso senso de alerta, tá? Então, se você já é uma pessoa ansiosa, uma pessoa, né, preocupada, ter cores muito saturadas vai colaborar para esse sentimento de ansiedade. Já se você é uma pessoa que tem tendência a ter quadros mais depressivos, né, se você está sempre mais introspectivo, talvez ter cores um pouco mais vivas no seu espaço faz você, né, ter mais disposição, você estar mais alerta no sentido, né, às vezes no bom sentido aí para você. Então a gente vê como que a cor, né, afeta tanto aí para a ansiedade como às vezes para um quadro mais depressivo que precisa de algum estímulo, tá? Em relação à cor, né, a gente fala aí sobre a saturação. Então a gente pode diminuir a saturação da cor. Então, por exemplo, eu pego um vermelho vivo lá. Eu posso diminuir essa saturação, né, puxando para um tomzinho mais claro, né, como se fosse ali indo para um coral, um salmão, um rosinha. Como eu posso também tirar a saturação desse vermelho, trazendo para uma tonalidade mais escura. Então, trazendo ali às vezes para um tom de vinho, um tom de bordeaux. Tanto indo para o claro quanto para o escuro, eu estou tirando a saturação, estou tirando esse aspecto vibrante da cor, tá? Então, se eu for para tonalidades mais claras, a gente fala que são tons mais abertos, né? E se eu vier diminuir essa saturação para tonalidades mais escuras, a gente vem para tons mais fechados, que a gente chama, né? Que a gente nomeia dessa maneira. Então, tonalidades mais abertas, né? Que a gente fala assim, tonalidades mais claras, elas vão transmitir um aspecto mais romântico, um aspecto mais brando, de leveza, enquanto que as tonalidades mais escuras, elas vão trazer um aspecto mais de amadurecimento, de concentração, né, de credibilidade. Então não é à toa que quando a gente vai fazer o quartinho do bebê, a gente busca aquelas tonalidades mais clarinhas, né? A gente tira a saturação no sentido da cor mais clara. Por quê? É um ser humano que está chegando no mundo, a gente quer apresentar o mundo para ele de uma forma mais romântica, mais leve, né? E não é à toa também que quando os adolescentes, né, a criança passa ali da fase infantil, começa a entrar na adolescência, eles querem trazer as tonalidades mais escuras para o quarto, né? Eles querem trazer o preto, eles querem trazer o azul mais escuro, porque é justamente uma sensação ali de amadurecimento, de trazer mais credibilidade, né, de se sentir
mais amadurecido em relação, né, às etapas da vida. E como que isso afeta para você, tá? Se você é uma pessoa ansiosa, né, se você é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de se concentrar, tem algum déficit de atenção, né, você às vezes não consegue cumprir as suas tarefas, talvez o mundo está muito lúdico, né, para você. Talvez se você trazer tonalidades mais fechadas, como um cinza, ou trazer essa tonalidade um pouco mais escura, você vai conseguir ter mais concentração, você vai conseguir ter mais amadurecimento no teu espaço, né? Agora, se você já é uma pessoa muito focada, se cobra demais, uma pessoa que exige muito de si mesma, talvez você está muito do lado do amadurecimento, né? E da credibilidade. Talvez você precise de um aspecto mais leve e mais lúdico para a sua vida. Então, trabalhar com essas tonalidades mais abertas, mais claras, mais brandas, vai te cair bem. Bom, pessoal, falamos de cores. Vamos falar também de texturas, né? Como que a textura do nosso espaço afeta, né, as nossas emoções, a nossa relação com ele. É comprovado cientificamente, né, que quando a gente tem uma crise de ansiedade, quando você tem às vezes uma síndrome do pânico, se você oferece algum estímulo para o seu cérebro, seja ele um cheiro, né, um toque diferente, ou você prestar atenção em um som, você vai diminuindo, né, essa reação, né, de urgência, né, essa sensação que você tem ali de ansiedade, porque o cérebro ele vai se concentrar em algo ali que talvez chame mais atenção do que às vezes a sua sensação de ansiedade. Então, como é importante a gente oferecer texturas para o nosso espaço. Não é à toa, né, que quando a gente vai colocar às vezes uma criança para dormir no quarto dela, a gente oferece um bichinho de pelúcia para ela abraçar à noite. Por quê? Um bichinho de pelúcia fofinho, ela tem um estímulo sensorial ali do toque, né? Então a gente faz justamente isso, o cérebro se concentrar num toque diferente, né? E a gente tira ali o foco, às vezes, do medo, da ansiedade. E isso acontece pra você também, tá? Então, se você tem aí uma casa, às vezes, com um tapete com uma trama maior, se você, às vezes, tem um sofá de couro, mas aí você faz um complemento com almofadas de veludo, essa variedade de textura vai chamando a atenção do seu cérebro, trazendo um estímulo, né? Então, às vezes, uma madeira rústica e trazer também, né, essas diferenças de texturas. Então, às vezes, uma madeira mais rústica com uma almofada um pouco mais fofinha, de veludo. Então, a gente vai trazer para o nosso cérebro informações que tiram muitas vezes o nosso foco de ansiedade. Não é à toa, gente, que a gente viu, né, tendências de mostras por aí, né, depois da pandemia, aumentando a trama dos tecidos, né? Então a gente chegava lá, as poltronas, né, o sofá sempre com uma trama bem grande, bem sensorial, aquela trama que você passa a mão e você sente justamente a trama do tecido. A gente viu as texturas de parede, como o lamato, o fulgê, vindo para dentro de casa. A gente até achava estranho, falava, gente, isso aqui não é textura para usar na parte externa? Mas veio para dentro de casa, para justamente a gente ter essa textura na parede, a gente sentir, né, ali algum toque diferente, né? O travertino também, o mármore travertino romano, voltou com tudo, né, para decoração, porque ele é um mármore mais rústico e tem uns veios mais aparentes, né, de um aspecto mais rústico. Então a gente precisa de um estímulo de texturas, tá? Não é à toa que eles falam, né, se você tem uma crise de ansiedade, só de você pisar na grama, você já tem uma sensação de relaxamento, o seu cérebro se ocupa de um aspecto mais sensorial do que você está vivendo e deixa as ansiedades para dentro da sua cabeça. Então vale a pena a gente investir em texturas variáveis, né, dentro de casa, a gente fazer um complemento ali entre partes mais rústicas, partes mais fofinhas e às vezes até trazer tramas, né, maiores, caprichar na sensação de texturas dentro de casa. Bom, pessoal, outro aspecto, né, que afeta também a nossa vida, a nossa relação com o nosso espaço é a questão da biofilia, né? A biofilia, que a gente fala que é o nosso amor ao natural. Eu falo que a gente tem um plano original, né, do homem que veio da natureza e cada vez mais a gente vai se afastando desse plano original. Mas a gente ainda guarda dentro da gente um amor ao natural. Então não é à toa que quando você está estressado, você quer relaxar, você procura um destino paradisíaco, né, para passar suas férias. Você quer ir para a praia, você quer pisar na areia, você quer ver a água. Então a gente busca ainda esse aspecto do natural, né, para a gente poder se sentir bem. Então, se a gente traz isso para dentro de casa, se a gente traz aspectos naturais, não é só plantas, tá?
Você pode ter, por exemplo, uma lareira dentro de casa, né, que você já traz esse aspecto do fogo, que é algo que nos remete ao natural. Tem a parte também dos acabamentos, a madeira, a pedra, o mármore. A questão também, às vezes, da ventilação, né? Se você consegue, às vezes, abrir sua janela, entrar uma brisa, ou a insolação também que entra dentro da sua casa, uma casa que recebe sol, a gente tem ambientes mais saudáveis e pessoas mais felizes também. Ou se a sua casa, ela se volta para uma vista, né? Tem, às vezes, uma paisagem natural em volta. Então, tudo isso vai influenciar para que você tenha uma relação melhor com o teu espaço, tá? Ouvir um barulho de água. Então, se você tem, às vezes, uma cascata ligada ou uma fonte ligada, você está todo dia, né, escutando aquele barulhinho de água caindo. Então, tudo isso estimula o teu relaxamento, a tua sensação de bem-estar. Então, vai diminuir os níveis de estresse, os níveis de ansiedade, tá? Vai trazer alegria, né, e uma sensação de acolhimento e bem-estar. A gente vê também, né, que hoje em dia as piscinas, elas estão cada vez mais voltadas, né, para o natural. A gente já abandonou essa questão de piscina de fibra, piscina de vinílico, né? E a gente voltou realmente para a piscina de pedra, de revestimento. E hoje a gente vê até assim as piscinas imitando cada vez mais lagos, às vezes com desenhos mais orgânicos. As pessoas não querem mais ter uma piscina em casa, elas querem ter um lago, né? Uma sensação de realmente estar no espaço natural. Então isso também afeta e muito o nosso bem-estar, né, e a nossa relação com o espaço. Outro fator, pessoal, que afeta a nossa saúde mental, né, é a questão do ciclo circadiano. Então, como eu falei, né, a gente tem um plano original, né, que a natureza rege e a gente vai se afastando cada vez mais disso. Então, a gente tem de manhã, né, a luz do sol que já vai ali estimular a gente a acordar, a gente produzir. E a gente tem também a escuridão da noite, que vai ali produzindo melatonina e isso faz a gente dormir. Só que a gente está se afastando cada vez mais disso, né? Então a gente trabalha na cama, a gente abre o notebook e começa a trabalhar na cama. A gente às vezes dorme, vai dormir com a televisão ligada, com estímulo de luz branca. Então tudo isso vai criando uma bagunça no nosso sistema. O nosso corpo ele não consegue mais se organizar e saber o que é dia, o que é noite. O nosso corpo ele vai se desregular, porque ele não vai produzir o hormônio, né? Ali necessário para a gente ter um estado de relaxamento ou para a gente acordar e produzir. Então, isso afeta a nossa saúde. E como a gente resolve isso, né? A gente tem que fazer a nossa casa colaborar para o nosso ciclo circadiano. Então, por exemplo, de noite, se você está no seu quarto, vamos prover ali realmente um escuro, né? Se você estivesse na natureza, sem ali as luzes, né, da cidade, você teria realmente, né, um ambiente escuro para você conseguir produzir melatonina e dormir. Então vamos investir numa veneziana, vamos colocar às vezes um blackout, vamos esconder essas luzinhas que ficam do celular, do ar-condicionado, da televisão, né? Vamos prover esse espaço, né, que a natureza iria realmente prover pra gente. E vamos criar também, assim, os locais, né, que incentivem o nosso ciclo circadiano. Então, ter o espaço de comer, ter o espaço de trabalhar, ter o espaço de relaxar. À noite, evitar essa exposição da luz branca, né, que é um estímulo ali para a produtividade. Então, você trazer, às vezes, luzes mais indiretas, né, que não vão te estimular, luzes mais amareladas. Então, é importante a gente cumprir o ciclo circadiano dentro da nossa casa. A gente se perdeu muito disso. Então, isso afeta demais, né, a nossa saúde mental e emocional. Bom, pessoal, outro fator é a questão da temperatura de cor da luz das nossas casas, né? Eu sei que eu entro num assunto meio polêmico, porque tem gente que fala assim, eu não gosto de luz amarela, eu gosto de luz branca, e é isso aí, pronto, acabou. Mas a gente tem que entender, né, um pouco mais sobre como isso afeta, né, a gente, antes de falar que é uma questão de preferência, né, de gosto. Bom, acontece, né, que a gente fala sobre o sol, né, que é a nossa luz natural, é a nossa referência de luz, como a gente conhece o mundo. Você enxerga o mundo pela luz do sol, então o mundo como você conhece, como você vive, é dado pela luz do sol. Então a gente tem que replicar cada vez mais, né, a luz artificial imitando, né, a luz do sol. A gente não fala aí sobre o plano original, sobre a gente estar na natureza. A nossa casa tem que voltar a cumprir essas funções.
Então, quando a gente tem ali a madrugada, né, o amanhecer do sol, a gente tem ali em torno de 1800 kelvins, tá, de temperatura de cor, que é uma tonalidade amarelada. Então, a madrugada começa com uma tonalidade amarelada e o pôr do sol também vai terminar com essa temperatura de cor de 1800 Kelvin, tá, que é uma tonalidade muito amarelada, tá? Então, são os momentos do dia que muitas vezes a gente se sente melhor, né? A gente até tem os fotógrafos que apelidam essas horas de Golden Hour, né? Que são as melhores horas para fazer fotos, porque o sol tá naquela tonalidade mais alaranjada, as cores ficam mais bonitas. E a gente sempre quer acordar para ver o sol nascer ou a gente quer ver o pôr do sol, né? São as horas mais desejadas do dia. Então, o nosso dia ele vai começar com uma tonalidade amarelada e ele vai finalizar com uma tonalidade amarelada. Aí, nesse intervalo, a gente vai ter uma tonalidade mais branca, né? Então, meio-dia, a gente vai ter ele em torno de 5.500 kelvins, né? Que é uma tonalidade mais branca, que é o ponto, meio-dia, você precisa trabalhar, você ainda tem que produzir. Então, a natureza entende que ela tem que te prover uma iluminação mais branca, que estimula mais a sua produtividade, tá? Então, se eu vou chegar em casa, gente, eu não vou trabalhar, eu vou descansar, eu vou relaxar, eu vou ter um momento com a minha família. Eu preciso ter uma iluminação que provê um descanso, um relaxamento. Então, eu preciso ter essa tonalidade, né, mais amarelada dentro de casa. E outra coisa, a gente fala assim que um dia nublado, ele vai oferecer 6.500 kelvins, né, que é uma iluminação totalmente branca, tá? Aí você fala, mas eu amo um dia nublado, são meus dias preferidos. Mas pensa você viver todos os dias da sua vida um dia nublado. Isso afeta a tua relação com o espaço, né? A gente vê países onde tem menos exposição, né, de sol, onde tem mais chuva, as pessoas ficam mais depressivas, os países têm mais problemas, às vezes, com alcoolismo, as pessoas buscam mais tratamentos de exposição à luz amarela, porque o ser humano não foi feito para viver todos os dias dentro de um dia nublado. Então, às vezes você está depressivo, não é porque você às vezes tem algum problema, talvez você está tendo muita exposição à luz branca. Todo dia você acorda e você está vivendo um dia nublado. Então, eu sei que essa questão de temperatura de cor é um assunto polêmico, né? Gera às vezes muita briga, eu não gosto, me faz sentir mal. Eu sei que às vezes a gente tem preconceitos relacionados a isso, né? Mas a gente tem que estudar a parte científica realmente, né? Do que a natureza oferece, né? E o que a gente está provendo dentro de casa. E o nosso último item, pessoal, que a gente fala de relação, né, com o nosso espaço, a nossa saúde mental, a qualidade da nossa vida, é a organização do espaço, tá? Tem um estudo que diz que só de você acordar e arrumar a sua cama, você vai se sentir mais feliz, né? E quem nunca, né? A gente sai na correria, não arruma a nossa cama, a gente volta, olha para aquela cama, na hora de dormir, não dá vontade de dormir mais, né? Já você chegando de noite vendo uma cama arrumadinha, parece que até um estímulo melhor para você, né, dormir, relaxar, descansar. Então, a organização do espaço sim está relacionado, né, com a nossa felicidade, com a nossa sensação de bem-estar. Isso também afeta, né, a nossa ansiedade, às vezes alguma depressão, algum déficit de atenção, tá? Então, mantenha o seu espaço organizado, né? Faça uma rotina ali de organização do espaço. A gente fala também de evitar, assim, muita informação no espaço. Então, se você tem uma estante, ao invés de lotar de muitos itens decorativos pequenos, né, que vai encher, poluir muito ali o teu espaço, trabalhe com decorações maiores, que ocupam mais espaço, mas você vai ter menos unidades, né, de objetos decorativos. Então, evitar acúmulo de coisas que você não usa. A gente tem que circular energia no espaço. Então, alguma coisa ali você não usa, não tá servindo para você, jogue fora ou doe. Ou algum produto ali, às vezes algum objeto decorativo ou algum utensílio que está quebrado, não tenha, né, isso dentro de casa, coisas quebradas, coisas que não funcionam. Isso afeta a tua relação com o teu espaço. Então, né, invista em, às vezes, uma decoração mais minimalista, tá? Uma decoração mais clean, uma decoração, né, que a energia possa circular ali de uma forma positiva. Bom, pessoal, hoje o conteúdo foi esse, espero que você tenha gostado. E se você realmente gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Mande esse vídeo para alguém que está precisando receber um conteúdo assim. Não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Lá eu mostro para vocês a minha vida de arquiteta, os meus projetos.
Ah, pessoal, e eu tenho um vídeo falando sobre 8 cantinhos de felicidade. Já que a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando aí de bem-estar, eu fiz um vídeo falando sobre 8 cantinhos de felicidade que você pode montar ainda hoje na sua casa. Então, eu vou deixar aqui para vocês no destaque, né? Acessem também esse vídeo, vai ser um conteúdo bem legal.